pessoal, beleza? Tem musiquinha sim. Tudo jóia? Tudo bem, espero que estejam tudo bem com vocês. Então vamos lá, pessoal. Esse é o nosso vídeo para a semana de estudos intensivos, ok? Nós vamos revisar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, cujo tema foi trabalhado nas aulas pelo CMSP e que eu acredito que tenha sido, dentre as aulas desse segundo bimestre, uma das mais difíceis, vamos dizer assim, né? Uma vez que a gente trabalha um pouco mais a gramática, ok? Então vamos lá, o nosso descritor é escrever textos de acordo com a norma padrão gramatical que respeitem as estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período, diferenciar orações coordenadas das subordinadas e analisar períodos dentro de um texto. Habilidade: fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita, em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção. Então nós vamos revisar rapidamente, e eu espero que seja rápido mesmo, porque eu falo demais, as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Mas para isso, bora lá? Tem lousa também, pessoal, olha só que legal. Vamos matar um pouco a saudade, né, da sala de aula. Então, bora revisar. Vamos revisar então, pessoal. Porém, para a gente falar das orações coordenadas, período composto, a gente tem que voltar em 3 itens bastante interessantes que também foram tema das nossas aulas, inclusive de roteiros de atividade desse segundo bimestre, que é frase, oração e período. Então vamos lá. Frase. Então o que a gente entende por frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Então vamos fazer uma ressalva aqui, ó. É todo enunciado linguístico, então tudo que eu falo, tudo que eu escrevo e que tem um sentido completo é uma frase. Termina com uma pausa pontuada. É muito mais fácil, pessoal, a gente identificar o que é frase na oralidade. Por quê? Porque a gente utiliza, além de... nós utilizamos de outros recursos, como a sonoridade, para expressar o que é frase. Mas vamos exemplificar? Vamos esclarecer? Então, bora lá. Olha só esse aqui. Exemplo. Então, o que é isso? Isso é uma bola. Então, se a gente tratasse morfologicamente, bola, um substantivo feminino, a bola. Se eu fosse procurar num verbete de dicionário, eu identificaria lá na letra B, bola, como objeto esférico, confeccionado em couro, possui uma câmara de ar, utilizada em esportes como futebol. Tá. O que eu dei para vocês foi uma definição de um verbete. O que eu falei foi o substantivo. Mas e se eu aplicasse a palavra, o vocábulo bola, dentro de uma frase? Eu quero transformar esse substantivo em frase. O que eu preciso? Lembra do que nós vimos anteriormente. É preciso ter sentido completo. Do jeito que vocês estão vendo essa imagem aqui, ela é apenas uma bola. Então a palavra aqui não está na frase. Mas vamos transformar isso em frase? Olha só que interessante. Olha essa imagem. Olhem a bola. E se realmente o treinador grita, o jogador, o colega grita e fala assim, bola! Então vejam que eu tenho uma outra conotação, um outro sentido. O contexto muda. Então aqui, olha a cara dele. A bola está vindo em direção a ele. Então quando nós gritamos bola, significa que eu tenho um enunciado de sentido completo, portanto eu tenho frase. Conclusão. Para termos uma frase, eu não preciso necessariamente de um verbo. Uma única palavra, bom dia, oi, pode ser uma frase. Lembrando, tem que ter sentido completo. Ok. Vamos para a oração, então. Então, lembrando, frase não precisa ter verbo. Mas e a oração? O que é uma oração? Oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. As orações podem ou não ter sentido completo. Então, vamos lá? É um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, isso aqui não é oração da igreja, não é religião, oração em língua portuguesa. É uma frase verbal, ou seja,
uma frase que tenha verbo, ok? E quanto a isso, professor, podem ou não ter sentido completo? Vamos chegar lá ao longo da explicação da nossa revisão de hoje. Olha só que interessante, aqui nós temos uma oração. Lá vem a bola! Então veja, eu possuo um verbo, do verbo vir, né? O vem, e agora eu tenho uma frase verbal, uma oração um pouco mais estruturada, mais trabalhada, e que a gente já pode detalhá-la como oração. Lembrando que frase foi explicado, oração foi explicado, nós temos o quê? Período. O que é um período, mãozinha? É a frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Então vamos lá. Quando eu tenho uma oração e ela está organizada, como essa que eu mostrei aí da bola, ela se transforma em um período. Lembrando, eu posso ter período simples, eu posso ter período composto. Então vamos lá. Uma frase nominal sem verbo pode ser um período? Não. Uma frase verbal, ou seja, uma oração, faz parte de um período? Sim. E eu posso ter mais que um período. Ele pode ser simples, ele pode ser composto. Lembrando que o período simples nós estudamos o ano anterior e vocês viram isso muito bem, quando a gente estudou tipos de sujeito, predicado, a questão dos termos essenciais da oração, beleza? Mas, para esse fechamento, já que vocês também fizeram essa atividade, eu vou trazer um aluno para falar para vocês. Então vamos sistematizar? Então, sistematizando o que vimos. Cauã, me ajuda aí. Podcast do terceiro roteiro de atividades de língua portuguesa. Tema: qual é a diferença entre frase, oração e período? A frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Já a oração é uma frase que contenha um verbo ou locução verbal. E o período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo então ser simples ou compostos. Ou seja, a frase dá o sentido geral para a comunicação. Por isso é interessante a sua utilização em títulos e intertítulos dos textos. A oração trabalha com as relações de todos os tipos que devem ser elaboradas dentro do texto, para assim formar os períodos que manifestam os sentidos específicos do texto. Obrigado, Cauã. Gostaram, moçada? Esse foi o nosso roteiro de atividade, se eu não me engano, número 3, que vocês tinham que construir um gênero digital. Mas vamos continuar? Então agora sim. Agora vamos ao assunto sobre as orações coordenadas. Vamos lá. Quando falamos em orações, estamos de fato falando em período composto. Então lembrando, período simples, um período que tem apenas uma oração, uma frase com verbo. Se estamos falando em orações, então eu tenho que ter um período composto, ou seja, dentro de uma frase bem estruturada, esse período até um certo ponto, seja ele final, seja de interrogação, seja de exclamação, eu tenho que ter mais que um verbo, ok? Vamos lá, mãozinha, me ajuda aí. Período composto apresenta duas ou mais orações. Exemplos. Conversamos quando eu voltar. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Então notem, nós temos aqui vários períodos compostos. Por quê? Porque a primeira frase aqui, eu tenho quantos verbos? 2. Eles estão destacados em vermelho. Logo, eu tenho aqui período composto. Eu tenho duas orações dentro desse período. Lembra, período por quê, professor? Tá vendo? Começo e o ponto final indicando que acabou ali. Então, até um certo ponto, eu tenho que ver quantos verbos eu possuo. Beleza? Olha o exemplo abaixo. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Então, até o ponto final, quantas orações, quantos verbos eu tenho dentro desse período?
1, 2 também. E olha que interessante, eu tenho até mais no exemplo abaixo. Ó, descansou, passeou, fez e quis. Dentro deste período composto, eu tenho 4 orações. Período composto por coordenação. Então vamos lá. Quando nós estudamos período compostos, eu tenho 2 tipos. Eu tenho por subordinação e eu tenho por coordenação. Vamos ver e dar ênfase em qual? No coordenação. Ó, período composto por coordenação, quando as orações são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem sentido completo. Vou explicar mais à frente para complementar esse raciocínio, mas vamos fazer o seguinte: dentro de um período, essas orações, essas frases verbais, elas são independentes, né? Ou seja, eu não preciso da outra para complementar esta, tá? Apenas talvez para explicar ou para acrescentar ou para alternar algumas ideias. Período composto por subordinação, quando as orações relacionam-se entre si. Esse item aqui, o composto por subordinação, nós não vamos detalhar mais, nós vamos ver mais para frente, ok? Então demos ênfase ao que, mãozinha? Orações coordenadas. Olha que legal esse aqui, ó. Vamos ver quantos períodos eu tenho? Eu tenho 3 períodos. Atentem-se aos pontos. 1, 2, 3. Então, nesse parágrafo aqui, eu tenho 3 períodos simples. Simples. Por quê, professor? Porque até o ponto, cada uma dessas orações, frases verbais, só tem um verbo. Então, olha só. João caiu da bicicleta. Não se machucou. Ainda saiu gargalhando. Tá. Me ajudem aí. Quais são os verbos deste parágrafo? Caiu, machucou e riu. A mãozinha, como vocês viram, é rápida, hein? Pelo amor de Deus, deve ser do Flash. Então, olhem só. João caiu da bicicleta. Não se machucou. Então, lembrando que o machucou aqui é um verbo pronominal. Então, por isso ele está sendo conjugado com o pronome. E o riu. Então, eu tenho aqui, nesse parágrafo, 3 períodos simples. Notem aí, galerinha. Se eu fosse ler esse parágrafo, ele seria muito fluido no sentido de leitura. Olhem só. João caiu da bicicleta. Não se machucou. Ainda riu de toda a situação. Não parece que está truncado? Parece aqueles carros que estão descendo uma ladeira e tem que ficar várias vezes pisando no freio. Parece que não está indo, né? Por quê? Porque a gente tem aqui orações que são independentes, são coordenadas. Mas para que eu vou escrever um parágrafo com vários períodos simples se eu posso simplificar e coordená-los, né? Então, como é que a gente poderia melhorar isso aqui? Notem que engraçado, o João caiu da bicicleta. O que acontece quando uma pessoa cai da bicicleta? Geralmente, machuca. Mas ele se machucou? Não. Será que existe alguma palavrinha que eu poderia substituir, que eu poderia conectar no lugar desse ponto? E outro detalhe, logo abaixo, depois do se machucou, será que tem uma outra palavrinha que eu posso conectar? Olha a palavra-chave, conectar. Porque olha só, ele não se machucou, beleza, e ainda riu de toda a situação. Será? Eu tenho certeza que vocês pensam que sim. Bora para frente. Vamos apagar. Vamos tirar esses pontos. Tá muito feio. Eu não quero um parágrafo de período simples. Eu quero um parágrafo apenas de período composto. Então eu vou apagar os pontos e deixar apenas um. Então vamos lá. E agora eu vou reescrever o mesmo parágrafo, porém vou transformar de período simples para período composto, respeitando a ideia para cada oração. Bora lá. João caiu da bicicleta.
mas não se machucou e ainda riu de toda a situação. Notaram uma diferença na leitura? Não ficou mais fluido? Não ficou mais interessante a ideia aqui? Olha só, João caiu da bicicleta, mas não se machucou e ainda por cima, né? E ainda riu de toda a situação. Então veja, pessoal, eu tenho aqui 2 conectores que quebraram esse parágrafo. De simples tornou-se composto. E notem que as ideias equivalentes aqui por cada conector são diferentes. Por exemplo, João caiu da bicicleta. O que se esperava? Que se machucasse. Se machucou? Não. Então eu tenho uma ideia contrária ao fato dele cair. Agora, ele não se machucou. Quando alguém sofre um acidente de bicicleta, não se machuca, o que ele vai fazer? Ele vai rir. Então, a última oração adiciona, né, uma ideia que tem tudo a ver com o fato de não se machucar. Se eu sofri algo perigosíssimo como cair de uma bicicleta e não me machuquei, até eu riria. Bora lá, mãozinha do flash. As orações coordenadas. Ô mãozinha, cadê você? Você tá aí. As orações coordenadas, me decepcionou agora, hein? As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas, ou seja, eu posso adicionar ideias, eu posso colocar ideias contrárias, eu posso explicar, eu posso concluir, mas que separadas, elas são independentes, por isso o nome coordenadas. Elas são classificadas em orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Vamos contextualizar. No mundo em que vivemos, infelizmente atualmente, nós estamos vendo casos dessa doença entre pessoas sintomáticas e assintomáticas. Então veja, as pessoas assintomáticas são aquelas que não apresentam nenhum sintoma e aquelas que apresentam são sintomáticas. Então quando a ideia de sindéticas e assindéticas é muito parecida. Uma tem algo e outra não tem. Então o uso do prefixo a tem ideia de não, tem ideia de sem. Vamos dar um exemplo? Vamos passar para frente que vocês vão entender melhor. Orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Então, olha só, no caso aí de uma oração que não tem nenhum conectivo, nenhuma palavra que usa para conectar as orações, a gente chama de assindéticas, ou, traduzindo isso aqui, sem conjunções, sem conector, ok, pessoal? Olhem os exemplos aí. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. São separadas por vírgulas orações, mas eu não tenho um conector, eu não tenho um conectivo, não tem conjunção. Portanto, esse primeiro período aí, o período composto, ele é assindético. Então eu tenho orações sem conjunções. Olha outro exemplo. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Olha outro. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Ainda que sejam separadas, eu não tenho nada que as ligue, ok? Continuando. Sistematizando. Então, qual é o resumo? O que eu tiro disso? As orações coordenadas assindéticas não têm conectivos. Beleza? Então, lembrando, assindéticas não têm conectivo. E as outras? Então, vamos lá. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. Então, quando eu tenho uma conjunção, aí eu estou lidando com uma oração coordenada sindética. Bora lá, mãozinha. Olha os exemplos. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Então, o mas faz o papel de ligar a oração 1 com a oração 2, acrescentando uma ideia
que no caso vai contra a noção da 1. Por exemplo, trabalha. Quem trabalha faz o quê? Ganha dinheiro. Mas no caso desse cidadão aqui, ele não. Olha a próxima. Chegamos à praia e nadamos. Opa, eu fui à praia. O que se espera? Que se entre no mar, que nade. Portanto, o e faz uma ligação de adição. Sistematizando, as orações coordenadas sindéticas têm conectivos. Então, as sindéticas são as que têm conectivos. Beleza, sala? Tudo ok? Mas ainda tem mais. Então, vamos lá. Para não dificultar por conta das nomenclaturas. Chegamos nas sindéticas, orações coordenadas sindéticas, então eu tenho que classificá-las, porque existem 5 tipos diferentes. Mas cuidado, nós não estamos aqui querendo que você grave, decore, mas sim que tenha noção que cada um desses conectores, a conjunção, o conectivo, exerce como eu posso dizer, um significado. Entenderam? Calma, vamos lá. Olha só que legal. As orações, dependendo dos conectivos, podem ser, então, estamos só falando das sindéticas, ou seja, das que têm conectivo. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e, por fim, explicativas. Aí vocês perguntam, nossa, professor, como eu vou conseguir classificá-las? São 5, é muita coisa. Calma, vamos pelas ideias. Primeira delas, as orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas em que o uso das conjunções ou locuções conjuntivas transmite a ideia de adição. Então veja, olha, não é matemática, mas eu tenho adição, eu tenho soma, eu estou acrescentando. Como que eu identifico esse tipo de oração? Pelas conjunções aditivas, os conectores, como o e, o nem, o não só, o mas também, o mas ainda, como, assim, etc. Entre outros. Então veja, eu sei que uma oração é coordenada, sindética, aditiva, se ela tiver algum desses conectores para ligar e dar ideia de soma, ou seja, uma oração completa outra. Vamos lá? Olha só o exemplo. Vai, mãozinha. Olha só que legal. Fomos para a escola e fizemos o exame final. Então, olha só. O que se espera de que alguém que vai para a escola? Que estude, que faça a prova, né? Então, a oração 1, fomos para a escola. Oração 2, fizemos o exame final. Qual foi o melhor conector que mais casa aí a ideia de juntar, de adicionar? É o e, assim como várias outras possibilidades que nós vimos lá em cima. Então, olha só. Fomos para a escola e fizemos o exame final. Estamos diante aqui de uma oração coordenada sindética aditiva. Mas o mais importante é saber que o e tem uma ideia de adição. Ele adiciona, ok? Uma ideia à outra. Adição, soma. Lembra disso, hein, pessoal? Segunda oração, as orações coordenadas sindéticas adversativas. São aquelas que transmitem, por meio das conjunções utilizadas, uma ideia de oposição ou de contraste. Então, marquem bem. Adversativa vem de oposição. As conjunções adversativas são mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, se não, etc. Vamos, por exemplo, mãozinha. Olha o exemplo aí. Pedro Henrique estuda muito. Não passa no vestibular. Mas pera lá, tá estranho. Se o Pedro estuda, como é o exemplo da 1, ele não passa no vestibular. Então veja, a oração 2 é contra a oração 1. Nesse caso, pessoal, qual é a melhor ideia? Um conector que seja de oposição. Então vamos lá, olha só. Pedro Henrique estuda muito, porém não passa no vestibular. Ah, professor, e se eu usasse o contudo? Não tem problema. Pedro Henrique estuda muito, contudo, não passa no vestibular. Ah, professor, e se eu usar o mas? Não tem problema.
Pedro Henrique estuda muito, mas não passa no vestibular. Então veja que por mais que eu mude o conectivo, ele sempre vai dar uma ideia de, nesse caso, tá pessoal, de oposição. Então tudo que está na segunda oração vai contra o que está na primeira. Beleza? Bora lá. Já chegamos na metade com essa aqui, ó. Nas orações coordenadas sindéticas alternativa, as conjunções enfativam a escolha dentre as opções existentes. As conjunções alternativas utilizadas são ou, ora, quer, seja, etc. Então lembre-se, alternativa. Quando você faz aquela famosa provinha em que marca o X, né? Vocês adoram. Ah, é de X? Então, você tem que escolher alternativas. Ou é uma, ou é outra, né? Bora pro exemplo. Manuela, ora quer comer hambúrguer, ora quer comer pizza. Então a gente tem as duas orações apresentando aqui que a Manuela ou come isso ou come aquilo. A gente poderia citar um outro exemplo, por exemplo, ou estuda, ou... Não, vamos melhorar. Ou lava a louça ou não sai de casa, né? É bem melhor esse exemplo. Ou, por exemplo, quando você está indo à sorveteria. Ah, eu quero tomar um sorvete. Nossa, eu gosto de morango, mas também gosto de chocolate. Nossa, você vai escolher ou morango ou chocolate. Então sempre nos dá uma alternativa. São as orações coordenadas sindéticas alternativa. Estamos quase acabando, pessoal. Temos agora as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Expressam conclusões e por isso fazem uso das conjunções ou locuções conclusivas. Só para lembrar, tá, pessoal? O que é uma locução? Locução verbal, locução conclusiva. É sempre quando duas palavras ou mais fazem o papel de uma só, ok? Como é o exemplo aqui, ó. Então, nas orações coordenadas sindéticas conclusivas, elas estão concluindo, uma oração conclui o que a outra está dizendo. Então, eu posso usar os conectores logo, assim, portanto, ou, né, eu posso utilizar as locuções conclusivas, que no caso é o por fim, por conseguinte, ok, pessoal? Então, lembre-se, por fim e por conseguinte é uma expressão, são duas palavras fazendo o papel de uma. Por isso, locução, ok? E também tenho o então, o consequentemente e entre outras. Vamos ver o exemplo, mãozinha? Escreve aí. Oração 1. Não gostamos do restaurante. Oração 2. Não iremos mais lá. Como eu posso concluir a oração 1? Acrescentando um conector que dê a ideia de conclusão, que é o caso do portanto. Então, olha só. Não gostamos do restaurante. Portanto, não iremos mais lá. Oração coordenada sindética conclusiva. E por último, não menos importante, nas orações coordenadas sindéticas explicativas, as conjunções ou locuções que ligam as orações expressam uma explicação. Então o nome já diz tudo, né, pessoal? Uma oração explica a outra. Como eu posso reconhecê-las? Pelo uso do conectivo, da conjunção, do conector, que são estes. Isto é, ou seja, a saber, na verdade, o porquê, que, pois, etc. Lembrando que o porquê, pessoal, e até mesmo o que, podem ter outros valores semânticos, ou seja, podem passar outras ideias, mas calma, tudo é o seu tempo. Por enquanto, vamos vê-los como conjunções explicativas. Olha o exemplo. Exemplo. Marina não queria falar. Oração 1 está aqui, ó. Marina não queria falar. Oração 2, ela estava de mau humor. Então eu quero explicar. Então a oração 2 explica a oração 1. Como é que eu posso interligá-las? Com uma conjunção, com um conector que expressa a ideia de explicação, que é o caso do eu, ou seja, ou melhor, da locução, ou seja, já que são duas palavras para fazer o papel de um. Marina não queria falar, ou seja, ela estava de mau humor.
E aí, pessoal, gostou? Dúvidas? Claro que sim, né? Então me chama no WhatsApp, no grupo da sala. Então, é claro que a gente está fazendo uma revisão, essas aulas já passaram, nós fizemos já trabalhos referente a período, oração, frase. É claro que foi sistematizado aqui de uma maneira rápida, não é fácil falar de orações coordenadas, mas eu espero que você entenda, ok? Vamos fazer o seguinte, assistam com cuidado, com carinho. Teve dúvida? Me chama no grupo, me chama no privado. Apareceu mais que uma dúvida? Eu vou gravar outro vídeo e aí quem sabe a gente já parte para alguns exercícios, beleza? Então uma ótima semana para vocês, se cuidem e a gente se vê, ok, pessoal? Então tudo de bom e até lá!